a todos da nossa comunidade UPE, professores, alunos, convidados que estão aqui nesse momento. Eu sou Silene, professora da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, sou enfermeira, doutora em Ciências da Saúde, tenho a honra de fazer parte do grupo de pesquisa GERES, que trabalha redes integradas de serviços de saúde, e também faço parte de um outro grupo de pesquisa, que é o GPDIM, que trabalha doenças infecciosas negligenciadas. A nossa proposta hoje foi trabalhar essa experiência universitária na interdisciplinariedade, intersetorialidade no SUS. Então, assim, essa roda de conversa vai trazer um bate-papo gostoso e nós vamos discutir os desafios da educação nas universidades frente a essa necessidade de garantir essa construção de um conhecimento globalizante, né, global, rompendo aí todos esses limites das disciplinas, dos nossos campos, das caixinhas que muitas vezes ficam fechadas em seus campos, em seus cursos, e mais ainda, rompendo o espaço universidade com essa interseção com órgãos governamentais e não governamentais. Então, para isso, hoje nós temos dois convidados especiais de honra, né, que vão nos ajudar a entender essa intersetorialidade, interdisciplinariedade, num problema muito atual que nós estamos vivendo, que é essa emergência do Covid. Então, eles vão trazer duas experiências que a nossa universidade tem e vai conversar todas essas questões conosco. Então, os nossos convidados de hoje são o professor Jorge Cavalcante e o professor Fernando Buarque. Eu vou apresentar cada um no seu momento realmente de início de fala. E para a gente dar início, então, já vou convidar de imediato o professor Jorge Cavalcante Barbosa Fonseca, que ele é doutor em Ciência da Computação, professor da UPE, do curso de Sistemas de Informação do campus Caruaru. Ele é especialista em sistemas distribuídos, com ênfase em processo de dados em tempo real. Tem uma vasta experiência aí na área de tecnologia de informação, e ele vai nos presentear com o tema a interdisciplinaridade, intersetorialidade no desenvolvimento de plataforma para monitoramento Covid na cidade de Caruaru. Então, professor Jorge, eu passo a palavra para o senhor, o senhor tem 20 minutos de apresentação. Joia, pessoal, bom dia a todos, bom dia, Fernando, bom dia, Lucilene. Obrigado pela apresentação. A senhora falou tão bonito aí que dá uma responsabilidade aqui na fala da gente, né? Mas o que eu tenho aqui para apresentar é contar um pouco da história. E contar a história que a gente viveu, às vezes fica um pouco mais fácil, né? Mas, bom, eu represento lá o campus Caruaru, da UPE Caruaru, tá? Então, a gente está tentando movimentar um pouco o ecossistema de Caruaru com algumas ações. Eu gosto de falar, mas eu gosto de falar também mostrando algum material, porque fica um entendimento um pouco mais concreto. Vou tentar compartilhar minha tela aqui, certo? Para poder mostrar e contextualizar melhor a minha história que eu tenho para falar para vocês, tá? Quando eu compartilho e fico na mesma tela, ele se perde um pouco aqui, né? Fica os fractais. Mas eu vou tentar contextualizar falando de uma ação, 2 minutinhos, bem rápido, que a gente tem lá em Caruaru. Professora, a senhora consegue visualizar a minha tela aqui? Vocês conseguem visualizar a minha tela? Sim, professor Jorge. Está visualizando, sim, né? Sim, professor Jorge. Está compartilhado. Caruaru, né, é uma região muito conhecida aí pela área têxtil, né? Vocês conhecem, obviamente, e pelo São João da região, que é muito conhecido. Mas Caruaru passa aí por uma transformação onde tem uma área com potencial gigante para ser investido e para ser explorado na área de tecnologia, né? Assim como no mundo todo, a gente percebe essa movimentação em Caruaru. Então, Caruaru precisa hoje de universidades, de empresas, do governo,
que olhem para essa área de inovação, que possam explorar esse potencial. Então, lá em 2019, junto ao UPE, junto com o CESA e o Porto Digital, a gente criou um laboratório que está na universidade, tá? Chamado Smart Labs, para de fato formar uma parceria, para ter uma parceria como um marco, uma referência na região. E através dessa parceria com o CESA, a gente consegue desenvolver produtos inovadores focados em problemas reais. Então, você tem algum empresário, por exemplo, que tem um problema real, a gente pode, através de um laboratório da universidade, estar criando protótipos e até de alta fidelidade, ou mesmo produto, como a gente criou aqui com a prefeitura, está na pandemia, que possam ser utilizados no seu dia a dia da empresa, ajudando e, ao mesmo tempo, disseminando conhecimento na região. Não conhecimento qualquer, mas conhecimento especializado, conhecimento que a universidade pode levar para a sociedade mesmo, tá? Então, o CESA, ele investe fortemente numa coisa chamada internet das coisas, né? Numa tecnologia chamada internet das coisas. A gente se juntou a eles dentro de um hub, de um cluster, de um agrupamento de instituições que estão ligadas. A gente colocou lá o nome da UPE e ficou trabalhando lá de Caruaru. E o CESA, ele tem um time muito forte trabalhando com isso, com essa tecnologia. E esse menino aqui, ele é de um interior, que eu não lembro exatamente o nome, São José do... não lembro não, próximo a Caruaru. Uma região muito simples. Acho que esse aluno, através de um projeto de iniciação científica em 2016, conseguiu se integrar no trabalho com o CESA, desempenhou esse trabalho tão bem que o CESA, no final do ano, quis trazer e convidou esse aluno para integrar o time. Ele foi, eu vou falar aqui, o primeiro estagiário home office do CESA. Depois de um tempo a gente descobriu que a lei nem permite isso, tá? Mas já tinha passado. E aí, se deu certo com um aluno, por que a gente não estruturar com mais alunos e mais professores envolvidos? A gente criou uma estrutura que está buscando inovação continuamente lá em Caruaru. É algo pequeno ainda, mas já serve para criar um marco lá na universidade e quem trabalha com a universidade, tá? Então a gente criou o nosso próprio hub em função da universidade, do Porto, do CESA, em parceria com o laboratório de gerência de projetos do professor Williams, professor que é colega aí do professor Buarque também na Poli, tá? Então a gente levou, inicialmente os meninos vieram para o CESA, tiveram um conhecimento diferenciado, foram treinados para usar tecnologia, tá? A gente interagiu bem com o CESA nesse processo todo. A gente voltou, conseguiu uma sala no Porto Digital do Caruaru, no Armazém da Criatividade, conseguiu aí explorar como prova de conceito algo dentro do próprio armazém, da própria universidade. E com isso, a gente estaria pronto para trabalhar com o mercado propriamente dito, tá? Que está o lançamento oficial depois de 6 meses de treinamento junto com o CESA. Teve aqui pessoas do CESA, teve pessoas do governo do estado, da prefeitura, tá? Professor Pedro Falcão, Sérgio Campelo, Alexandre Maciel. A gente conseguiu movimentar, tá? Aqui é a foto do diretor de operações do CESA, junto com o Pedro Falcão. A gente conseguiu levar essa turma toda para lá, tá? Aí o pessoal interagiu muito, voltou, teve treinamento no CESA novamente. Até que um empresário conhecido disse, ó, eu quero aí apoiar vocês nessa ação toda. Vamos montar um laboratório aqui dentro da minha empresa, dentro da minha estrutura. E a gente está lá ancorado na estrutura desse empresário. Tá? Um grande empresário na região, dentro de um shopping center do empresarial, a gente está lá ancorado. Mas aí, tudo isso aconteceu e na pandemia, isso foi suspenso. E aí você tem vários alunos que dependem aí de uma estrutura do laboratório, que tem recurso financeiro, que estavam parados, né? Aí disse, não, pô, vamos tentar ver como a gente pode colaborar com isso tudo. Então a gente, conhecendo aí, acho que todo mundo ouviu falar na empresa Inloco, tá? A empresa Inloco, que trabalha com dados, certo? Com dados geolocalizados que permitem os gestores de empresas, do governo, através de alguns dados ou de conhecimento derivado dos dados, tem um processo de tomada de decisão. Então, acho que todo mundo aqui deve ter, mesmo sem saber, mas de forma
de forma sem ferir a sua privacidade, deve ter um aplicativo que está coletando dados e gerando informação dentro da Inloco. Elas têm, o modelo de negócio deles tem parceria com vários aplicativos conhecidos do mercado. Daí eles pegaram essa tecnologia deles, tá? E usaram para ajudar na luta contra o Covid. Então a Inloco, ela tinha aqui ela media um dos principais índices de isolamento social no Brasil, certo? Então, através do site da Inloco aqui, você conseguiria saber como é que estava o nível de isolamento social. Eu cliquei aqui na Bahia, mas queria clicar Pernambuco, tá? Então, está aqui Pernambuco. Como é que está o isolamento social em Pernambuco aí? Desde fevereiro, ele era muito baixo, ficou alto durante um bom tempo, e aí ele vai, à medida que vai o lockdown, o isolamento, ele vai afrouxando um pouco, você tem um isolamento social um pouco mais baixo, né? Mas a gente precisava disso daqui, numa parceria, numa conversa com o Caruaru, para facilitar a gestão e a tomada de decisão da Prefeitura de Caruaru. A gente precisava ser mais específicos. Ter para o Pernambuco não era suficiente. E aí a gente interagiu com a Prefeitura, interagiu com a Inloco, tá? E a gente levou o sistema da Inloco para Caruaru. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês estão vendo minha tela aqui? Olha, eu não estou vendo a câmera de vocês não, tá? Então, a gente conseguiu, através da parceria, linkando aí os três atores, né? O mercado, a universidade e o governo, a gente conseguiu fazer com que a gente tivesse acesso aos dados originais da Inloco. Então, a gente conseguia, por exemplo, por determinadas regiões, tá? Por determinadas áreas da região de Caruaru. Isso aqui é um mapa de Caruaru aqui atrás do Google Maps. Não sei se essa visualização para você está perfeita. A gente conseguia ter um índice de isolamento por área. Isso aí não era suficiente para Caruaru, porque a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, ela não pode simplesmente falar assim, olha, uma área perto do polo de Caruaru, um hexágono tem 39,3% de isolamento. A gente pegou esses dados, a gente pegou um mapa, tá? Uma planta geolocalizada dos bairros de Caruaru, e a gente conseguiu fazer um processo para transformar isso nisso daqui. E aí a gente entregava essa informação por bairros para Caruaru, tá? E aí Caruaru, em algum momento, precisou fazer aí as suas barreiras sanitárias. Aqui é uma coisa mais recente, tá? Então você conseguia plotar aqui no mapa as barreiras sanitárias e comparar com o índice de isolamento social. Teve algum momento aqui que Caruaru tinha 15 barreiras. Você clicava aqui nesse mapa, aparecia um bocado de pontinho azul aí para saber. Então, essa informação, ela, do jeito que está aqui, ela foi diretamente para a prefeitura começar a ter uma tomada de decisão com base nisso. A gente gerava alguns relatórios diários aqui para ele também, tá? Isso tudo de forma automática, e os relatórios aqui de forma semi-automática, né? Onde tinha uma parte do processo sendo automatizado e uma parte do processo manual. Mas gerava um mapa para eles aqui, então você tem essa informação que a gente mostrou como sendo um mapa de isolamento por bairro, tá? Aqui uma informação que a gente extraía da própria Inloco, comparando como é que estava o isolamento de Caruaru em relação a Pernambuco. Então, isso é informação de isolamento social, eu acho que uma das informações mais importantes que a gente conseguiu, através da universidade, trazer a empresa para perto para ajudar, de fato, a sociedade. Ou seja, a gente trabalhou aí de forma triangular, de fato, a tríplice hélice, né? Onde você tem o governo, a indústria e a universidade trabalhando juntos. Então, a gente pegava algumas informações da Inloco, processava, melhorava e gerava mais conhecimento, gerava mais insights, ou permitia que a prefeitura tivesse insights, né? Então, a gente conseguiu, ao longo do tempo, melhorar essa visualização do mapa, não só em relação às barreiras sanitárias, mas colocava aqui os pontos de Covid, né? Isso aqui não sei exatamente a data desse mapa, mas no raio de 1 quilômetro aqui, se eu não me engano, como estava essa região a partir do centro,
plotava também sintomas gripais, fazia algumas correlações de dados, tá? Botava os óbitos, e com isso a gente acompanhou também em Caruaru o fluxo da Covid, né? Saindo do centro e indo para a zona rural. Então aqui você tinha poucos casos ainda alcançando a zona rural, mas na frente a gente tinha esses pontos vermelhos aí quase que preenchendo o mapa por completo. Tá? Engraçado que quando tinha a coletiva da imprensa, coletiva da prefeitura para a imprensa, a gente gerava um vídeo mostrando a evolução disso a cada dia. E aí você conseguia ver de forma clara a Covid se espalhando pela região. Tá? Aí, obviamente, a gente, a partir disso, gerava os gráficos clássicos que a gente visualizou na televisão, tá? Por sexo, por idade, a evolução dos sintomas gripais. Então, obviamente, quanto maior for os sintomas de gripe, maior vai ser o número de Covid na região. Buscava alguma correlação entre percentual de isolamento, sintomas gripais, população cadastrada por bairro. Então, você teve aqui um bairro que é bastante populoso. De fato, você tinha mais suspeitos, né? Sintomas gripais, eles são classificados como suspeitos. Mas você vê aqui um bairro de baixa concentração também, com alto nível de suspeitos. Então, em algum momento, a prefeitura ela começou a fazer testes por amostragem. Então, ela saía percorrendo esses bairros com base nessa informação. Então, isso aqui ajudou muito a prefeitura a conhecer melhor como é que a Covid estava se espalhando na região, tá? Mas aí, nessa interação com a Secretaria de Saúde, que a gente interagiu com o secretário, a gente interagiu com o pessoal da Vigilância Epidemiológica, a gente viu que eles estavam gerenciando os dados dos pacientes em planilha Excel, certo? E aí, em planilha Excel, a gente sabe que quando você tem poucos registros, poucas linhas nas planilhas, você consegue gerenciar. Mas como a gente está acompanhando aí o mundo inteiro, a evolução crescendo rapidamente do número de pacientes com gripe, com Covid, número de óbitos, tá? A gente disse, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Isso foi em março, no começo ainda. Eu digo, vocês em breve, vocês vão se perder nos dados, certo? Vocês vão se perder nos dados. Obviamente, como a Covid é algo que é muito crítico dentro da estrutura, muda, falando de prefeitura, né, mas também deve ocorrer no governo estadual e no governo federal e no mundo inteiro. Mas eu vou falar da prefeitura, como isso mobiliza todas as secretarias de fato, né? Principalmente a de saúde. Então, eu digo, olha, vocês vão se perder. Mas o pessoal não conseguia, às vezes, nem parar para conversar com a gente de tanta loucura que era internamente, tá? Então, a gente começou, por conta própria, a desenvolver um sistema. Eu vou mostrar aqui parte do sistema, não por completo por enquanto, que é o inicialmente chamado de Fora Corona, tá? Mas depois virou Pátio, né? Eu vou explicar por que essa sigla daqui, mas virou Fora Corona. Dizer, olha, vamos aqui, vocês estão cadastrando os dados em papel, e esses dados de papel vão para planilhas. Por que a gente não criar um sistema para a gente, de alguma maneira, tá? A gente começar através de um formulário que armazena, que leva os dados armazenados numa base de dados mesmo, a gente começar a organizar tudo isso. Então, a gente começou lá em abril, e aí a equipe do laboratório que eu contei antes, que estava parada, topou o desafio, certo? Eu vou falar aqui, veja, sem medo de errar, que a gente trabalhou 2 meses, todos os dias, eu acho que mais de 10 horas, certo? Conversei com minha esposa, ela entendeu aí que de fato era colaboração. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio, que daqui a pouco deve entrar correndo aqui, certo? Se ela não entrar, entra o cachorro aí, ou vão entrar os dois bagunçando aqui a conversa da gente. Mas a gente trabalhou 2 meses sem parar, todos os dias, tá? Assim como a prefeitura também estava trabalhando todos os dias e precisava da informação da gente no momento que a gente procurou, que a gente começou a criar. Então, a gente criou um sistema, certo? O Pátio. Esse sistema,
ele de fato foi uma parceria aqui entre a universidade e a prefeitura de Caruaru. Mas veja que interessante, ele foi um projeto desenvolvido em Caruaru por alunos e professores de Caruaru para beneficiar a população de Caruaru, certo? Então a gente começou a desenvolver esse sistema. Quando a gente começou depois de um mês e meio, a prefeitura quis fazer uma parceria com a universidade para, de fato, gerar bolsa para as pessoas envolvidas. Tá? Quando estava prestes de assinar, apareceu uma possibilidade da gente enviar o projeto para o Reino Unido. E aí, o Reino Unido, ele tem uma estrutura lá, não sei se alguém aqui conhece o cônsul do Reino Unido do Nordeste, que fica aqui em Recife, o cônsul Glenn. Tá? A gente conseguiu, através da prefeitura, e aí depois de alcançando a universidade, a gente conseguiu buscar essa possibilidade de enviar um projeto para ter recursos financeiros para criar sistemas com foco na pandemia, mas que pudesse depois continuar em execução para outras doenças. Isso para regiões que de fato precisavam de ajuda. Então a gente criou, de fato construído aqui a 4 mãos, né, um mega documento de 19 páginas apresentando a batalha, a luta contra o Covid-19 em Caruaru, certo? Então, como o próprio cônsul falou, a gente estava em busca, em direção de uma solução de Big Data, né, de trabalhar com muitos dados, tá, para serviços de saúde. Eu vou aqui pegar uma frase do cônsul, a gente está saindo do papel para o Big Data, do papel para sistemas com grande volume de dados. Isso retrata bem aí a trajetória, tá? Então a gente, junto com a prefeitura, construiu um enorme documento apresentando aqui para o consulado tudo de Caruaru, inclusive questões cultural e a luta, de fato, da Covid, tá? E falando um pouco muito da zona rural e também falando um pouco da parte técnica. E aí, o professor Fernando Buarque aqui conhece bem a metodologia CRISP-DM, onde a gente, em algum momento, a gente também tinha um aluno de mestrado trabalhando com a parte de mineração de dados, tá? Então, esse projeto ele foi aprovado, a gente conseguiu aí um investimento, não é grande, mas deu para gerar bolsa para os envolvidos, tá? Durante uns 6 meses, um financiamento de 10 mil euros, tá? Para o projeto, e a gente desenvolveu esse sistema daqui, tá? Então, o pessoal da prefeitura, quando entrava no sistema, tá? Eu peguei uma base de teste aqui e, como tem uma apresentação gravada, eu botei nomes fictícios, tá? O meu nome, o nome do secretário, professora Lucilene, a prefeita Raquel Lira, o professor Fernando Buarque, para poder não mostrar os dados dos pacientes, tá? Aqui são informações de bairros. Então, quando você entra nesse sistema daqui, você tem toda uma classificação de risco dos pacientes, certo? E você tem, e aí eu vou começar a falar aqui de uma área que eu não entendo, tá? Então, eu sou daquele que tem uma compreensão em ciência de que a tecnologia ela é uma atividade meio para todas as áreas, tá? Então, a gente tenta buscar conhecer mais do negócio para projetar melhor as ferramentas, mas quem entende mesmo da saúde como funciona são os médicos, são os professores de saúde, são os técnicos, tá? E, obviamente, o pessoal que toma conta na gestão da saúde, da gestão pública, tá? Então, a gente interagiu muito com ele. Então, assim, por exemplo, aqui, a gente tem esse sistema sendo acessado por mais de 130 profissionais da prefeitura. Eu acho que tem uns 100 médicos aqui da regulação que fazem o acompanhamento dos pacientes. Então, isso aqui é uma base de teste, mas na base de produção aqui, quando você lista, tem inúmeros pacientes aqui. Então, os médicos, eles entram, clicam para ver detalhes do paciente, conseguem fazer o acompanhamento, tá? Conseguem verificar aqui que o paciente ele foi mais de uma vez no sistema e consegue organizar tudo isso. A gente tem um problema simples que pode causar um impacto gigante numa solução como essa. Geralmente, quando a gente cria um sistema desse, vocês estão aí ainda? Então, né? Geralmente, quando a gente cria um sistema desse aqui, a gente coloca como identificador do paciente o CPF. A gente fez isso. Mas aí o pessoal da secretaria chegou e disse, olha, a gente não pode colocar o CPF, não.
está gerando um problema quando os pacientes vêm ser atendidos nas unidades de saúde, que esse é um sistema distribuído, né? Então a gente tinha 30, 40, não me lembro, unidades de saúde utilizando, e o paciente, ele ou não sabe o CPF, ou ele não sabe, certo? Ou ele tem vergonha de falar o CPF dele. Porque às vezes ele tem uma dívida e ele tem medo daquela informação do CPF ser rastreado e saber que ele está com dívida, certo? Então, não pode colocar o paciente. Então, a gente teve que tirar o CPF como identificador e fazer um sistema por trás para poder estar consolidando e identificando pacientes que iam mais de uma vez e, com isso, ter um acompanhamento melhor do paciente. Mas a gente conseguiu aqui fazer com que os médicos da regulação e a prefeitura tivessem uma comunicação em tempo real, certo? Através de um sistema. E aí, a gente, na medida que a gente foi interagindo, a gente viu, por exemplo, que quando chegaram os mais testes na prefeitura, o pessoal precisava agendar para poder testar a população. Esse agendamento é todo um fluxo no papel. Você agenda aqui no telefone, a pessoa anota, isso vai para uma UPA, ou para a unidade de saúde da prefeitura, que recebe a pessoa, bota o resultado, bota a coleta, as informações de coleta, bota a amostra, vai o papel para o laboratório para depois voltar para a Secretaria de Saúde para ter, de fato, o resultado divulgado. Eu disse, pô, velho, não acredito que a gente com um sistema vai ter todo esse fluxo no papel. Vamos colocar isso no sistema. A gente criou um sistema de agendamento dos testes, onde tirou o papel e colocou todas as informações aqui, certo? O pessoal da prefeitura, quando trabalhava com planilhas, eles demoravam, veja só, demoravam 3 horas para gerar um boletim que ia no site da prefeitura. Porque já eram tantos dados, mesmo lá em abril, maio, que eles demoravam para consolidar, para checar, ter a informação correta. Não, pô, bora botar o boletim aqui no sistema, certo? E a gente tinha aqui um sistema que gerava todos os números importantes, tá? Para poder o pessoal pegar e aí sim colocar numa arte gráfica, numa diagramação legal, os dados dos pacientes. Precisa demorar 3 horas para fazer isso, a gente estando lá. Então, essa parceria da universidade, junto com o laboratório, para Caruaru, financiada pelo Reino Unido, conseguiu otimizar todo o gerenciamento, o monitoramento do paciente. O método da regulação poderia chegar assim e falar, olha, a gente precisa de paciente ser acompanhado pela unidade, porque a unidade de saúde está perto da casa. E em alguns casos até precisa de visita domiciliar. Então, quando ele fazia o acompanhamento aqui da paciente Luciene, ele informava tudo isso aqui, isso era registrado e automaticamente era notificado os outros usuários, que alguns usuários eram de fato a unidade de saúde, que precisavam fazer visita domiciliar. A gente conseguiu organizar esse trabalho deles, mas aí depois a gente conseguiu tentar mostrar os dados como informação, para gerar conhecimento para a prefeitura. Então a gente começou a botar inúmeros gráficos, tá? Com gráficos que a gente consegue ver na imprensa também, muita gente liberando, a famosa média móvel, né? Isso aqui é uma base, como falei, de testes, tá? Não é uma base que está em produção. A gente conseguia ter alguns filtros para o pessoal começar a entender de fato o que estava acontecendo em Caruaru e ter uma melhor visualização. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que é uma informação que acho que todo mundo sabe, né? Que o maior número de casos, ele está, pelo menos na região de Caruaru, mais de 70% para pessoas pardas, né? Eu estava até lendo um artigo, eu não me aprofundei, mas esse artigo, assim, dizia no título, que o segundo grupo de risco, tá? Depois da idade, é ser pardo. Justamente porque os números mostravam isso, tá? Então, a gente conseguiu, obviamente, mostrar isso para Caruaru, mostrar algumas informações. Teve uma parte aqui, professor Fernando Buarque, a parte um pouco mais de clusterização, de agrupamento dos dados, né? Caruaru chegou em algum momento a colocar uma unidade móvel de saúde realizando testes na região. Como é que essa unidade móvel de saúde ela era guiada? Você tinha aqui como a gente tinha todos os dados de endereço dos pacientes, a gente fez um processo que transformava lá os endereços, que não era um processo simples, porque os endereços eles eram digitados de qualquer maneira, mas a gente conseguiu
fazer um processo para gerar os dados, cada endereço, a sua localização no mapa. E a gente conseguiu, depois, agrupar isso daqui através do algoritmo utilizado pelo Uber, o algoritmo de clusterização de agrupamento H3. A gente conseguiu plotar isso no mapa de Caruaru, a gente conseguiu ver as regiões que tinham maior concentração de Covid, certo? A gente conseguia pegar essa cursorzinho daqui, ó, esse número aqui, começava a andar para lá e para cá para ver como é que estava a incidência dos dados do Covid na zona rural, tá? Como é que estava o número de óbitos nessa mesma região. Então, colocava aqui, tinha as informações de óbito, tá? E, obviamente, quando a gente colocava sintomas gripais, que é quem tem gripe registrado no sistema, ele começava a popular boa parte do mapa, certo? Então, a gente conseguiu fazer isso. Inclusive, teve um aluno da gente que fez um trabalho gerando tendência, né? Você tem aqui, talvez, o número de casos com Covid numa região, maior número de casos aqui, mas aí, isso aí é o passado, né? E como é que será que está o futuro? E aí a gente teve um aluno que ele começou a rodar alguns algoritmos, porque nem aparece, mas está aumentando. E aí ele criava curvas de tendência, que a gente mostrou isso para o pessoal da prefeitura também, para tomar como ação. Então, esse sistema, curvas de tendência, a gente mostrou isso para o pessoal da prefeitura também, para tomar como ação. Então, esse sistema daqui, quando pronto, parece simples, mas essa busca, essa interação... Oi? Joia, perfeito, tá? Então foi um tempo certinho. Então, esse sistema daqui, quando a gente fala, parece que é uma coisa simples, mas a construção, a troca de ideia, esse sistema daqui, quando a gente fala, parece que é uma coisa simples, mas a construção, a troca de ideias, a interação com a Secretaria de Saúde, nesse período todo, foi algo que demandou. A prefeita de Caruaru, ela marcou uma reunião diretamente com os alunos, a gente fez uma reunião, ela agradecendo, tá? Isso teve um apoio muito forte daqui do consulado, tá? A gente fez uma reunião, ela agradecendo, tá? Isso teve um apoio muito forte daqui do consulado para, de fato, viabilizar e permitir que toda essa solução fosse concretizada. Esse é o Pacto do Forró de Caruaru e, ao mesmo tempo, é uma sigla em inglês que diz o rastreamento dos pacientes de forma inteligente e esse monitoramento. Então, falar um pacientes de forma inteligente e esse monitoramento. Então, falar um pouco aí da história da gente é falar isso tudo que eu contei para vocês, toda essa evolução de como a gente construiu algumas soluções para cada apresentação, e já estava até comentando aqui como é interessante para a gente que é da saúde, assim, algumas temáticas aqui, como é interessante para a gente que é da saúde, assim, algumas temáticas que isso pode trazer, né? Primeiro, assim, a própria vigência da Política Nacional de Informação em Saúde, que ela é bem atual, está num processo de implantação e vai trazer aí uma grande perspectiva para a gente trazer discussões como, por exemplo, a própria questão da conectividade de diversos sistemas de informação, esse ponto que o senhor colocou mesmo do CPF, então são pontos em comum entre sistemas que a gente possa fazer essas ligações e outro mais. Mas eu vou deixar isso para comentar um pouquinho mais no final, porque agora eu quero passar a palavra para o professor Fernando Buarque de Lima Neto, que é doutor em inteligência artificial, ele tem mestrado em ciências da computação pela Universidade Federal de Pernambuco, é graduado em ciências da computação pela Universidade Católica de Pernambuco, é nosso professor da UPE desde 2003, né, onde ele lidera um grupo de pesquisa em inteligência computacional. E ele vai nos presentear também com o tema interdisciplinaridade e intersetorialidade para o desenvolvimento de dispositivos de monitoramento para pacientes com o novo coronavírus. Professor, passo a palavra. Muito obrigado, Lucilene, muito obrigado, Jorge, pela apresentação do que vocês fizeram lá em Caruaru. Eu fico muito contente porque há 15 anos atrás eu era o chefe do departamento de computação e a gente abriu o curso de Caruaru e ver que depois desse período todo o curso se integrou
na microrregião e hoje já é um ator importante no sistema, nos deixa muito satisfeitos. Não é? Mas, Lucilene, olhe, eu agradeço o convite. Não é? Vocês da FENSG fazem um trabalho importantíssimo. Não é? Nesse combate à Covid, a profissão que talvez esteja sofrendo mais seja a dos enfermeiros. Não é? Então, eu queria, antes de começar, dizer que vocês têm toda a minha apreciação, não é? Porque não é fácil, fisicamente, psicologicamente, enfrentar essas batalhas diárias. A iniciativa da universidade é muito interessante, né? Ela está contida na Semana Universitária, e eu queria começar um pouco a minha fala por aí, né? Dizendo que o papel da universidade, muita gente apenas conhece o papel formativo de profissionais de nível superior, mas a universidade é muito mais que isso. Está aí o que o Jorge mostrou, não é? Aplicações de extensão e transferência tecnológica ao entorno, isso é muito importante. Não é? Universidades modernas. Eu peço desculpas, tem um barulho de fundo aqui, é uma obra aqui perto, mas época de pandemia é assim mesmo. Né? Se nós estivéssemos em um momento normal, estaria dentro da nossa sala. Mas o que eu estava falando é que o universidade vão ter que se integrar ao seu ambiente local, vão ter que ser úteis ao governo, não é? Qualquer que seja o governo, não é? Vão ter que ser instrumentos de Estado e desenvolvimento, não é? Vão ter que ser instrumentos de Estado e desenvolvimento da sociedade. Não é? Isso é algo que não se discute mais. Aquela universidade em que o professor ficava dentro do laboratório e não interagia com ninguém, essa pode até existir, mas em países como o nosso não vai, obviamente, florescer. E eu queria justamente comentar com vocês alguns exemplos também de coisas que nós fizemos. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou professor da Escola Politécnica, ou seja, da Escola de Engenharia. E, teoricamente, engenharia não deveria ter nada a ver com saúde, não é? Então, como é uma mesa redonda, eu não queria trazer coisas e ficar mostrando muitos documentos, eu queria muito mais conversar e discutir com vocês. Então, eu quero dar alguns exemplos nesses eixos principais da universidade, não é? Começando pela pesquisa. Vocês sabem que a universidade se estrutura em 4 grandes pilares, não é? Pesquisa, ensino, pesquisa, extensão e transferência tecnológica. Então, a pesquisa é a produção de conhecimento, e aí eu queria dizer, por exemplo, que há muito tempo atrás, eu e o professor Carmelo e um grupo de outros colegas, né, achamos justamente, Lucilene, que nós deveríamos criar uma ponte entre a área de engenharia e a área de saúde da universidade. Então, há 12 anos atrás, nós criamos um mestrado de engenharia de sistemas, que hoje tem pessoas da área de saúde, não é, dentro do corpo docente, junto com colegas de engenharia e computação, né, formando profissionais, mestres, e gerando pesquisas em sistemas. Sistemas na sua abordagem mais ampla. Então, sistemas que podem envolver saúde, sistemas que podem envolver computação, por exemplo, e muitas das pesquisas, sistemas que são complementares. Então, esse foi um mestrado pioneiro na sua área na época, 12 anos atrás já. Eu tive o prazer de orientar enfermeiros, médicos, fisioterapeutas. Então, isso só foi possível por causa dessa, entre aspas, ousadia nossa no passado, e eu quero conclamar quem está escutando agora a apresentação a ser ousado, não é? A fazer coisas inovadoras, não é? Trazer a universidade para onde ela é necessária. Então, eu fico muito contente de que o programa de engenharia de sistemas, que está sediado na Poli, mas ele é em parceria com o ICB e outras faculdades da área de saúde, ele está aberto a receber profissionais de saúde. Então é importante, Lucilene, que os seus alunos que queiram fazer pesquisa, né, entendam que eles podem fazer pesquisa em engenharia. Essa segunda-feira, eu convidei, por exemplo,
um aluno que agora é doutor, né, fisioterapeuta, que trabalhou com pesquisa na área, por exemplo, de reabilitação da marcha humana. Então vejam que essa aproximação de engenharia com saúde é algo absolutamente natural, que se vê em todos os lugares fora do Brasil, e aqui, justamente, nós precisamos, eu diria, encorajar, né? Eu vou tentar aqui compartilhar algumas coisas, não a apresentação, mas vamos lá. A primeira coisa é mostrar o título eu acho que esse título é muito importante, viu, Lucilene? Interdisciplinaridade, intersetorialidade no SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, certo? O SUS é um patrimônio nacional, tá aqui a tela do SUS, né? Quem nunca entrou, entre. Não é? Se você um dia na sua vida tomou vacina, é o SUS, você usou o SUS, entendeu? Então a gente diz assim, eu não uso o SUS, usa sim, não é? Os protocolos, a Anvisa é parte do SUS, não é? E é algo que existe há 32 anos no Brasil, apesar dos interesses de acabar com o SUS. O SUS realiza 3 bilhões de exames por ano, de intervenções. 3 bilhões, isso é exame que não acaba mais, entenderam? O ano passado, em 2019, eu estava nos Estados Unidos fazendo um pós-doutorado, e os Estados Unidos é a maior potência mundial. Não tem o SUS. Agora que está começando a ter, entendeu? E a repercussão disso é imensa. Então, nós temos que valorizar o SUS, nós temos que fazer com que a universidade, de fato, se integre em pesquisas, não é, que promovam o SUS. Eu quero dar um outro exemplo aqui, para mostrar a vocês que a nossa Universidade de Pernambuco não só está interiorizada, e bem interiorizada, como o Jorge falou, não é, mas ela está integrada com os esforços, por exemplo, do SUS. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora, certo? É um projeto de pesquisa que nós entregamos, acho que há 2 meses atrás. Deixa eu ver aqui onde é que ele anda, certo? Esse projeto de pesquisa, na verdade, ele é um projeto entre engenharia, entre unidades da UPE, da área de saúde, para aplicações imediatas em projetos no SUS. Deixa eu só ver onde é que anda esse danado aqui, certo? Vamos lá. Ok. Eu fico contente de poder mostrar isso para vocês, porque na prática, isso é algo que deveria ser muito mais comum, e termina que não é, entenderam? Então eu acho que desculpem aqui, eu estava procurando aqui, SUS. Pronto, eu quero mostrar aqui. Isso aqui foi a submissão do nosso projeto, não é, para uma chamada pública entre a Universidade, para a FACEP, para o governo federal, não é? Olha o título: Diagnóstico e terapêuticas individualizáveis, autoexplicáveis, baseado em inteligência artificial, aplicado à reabilitação de idosos. Então, na prática, isso aqui é um exemplo concreto, não é, de aplicação de saberes acadêmicos da universidade para uma demanda real da população, não é, por exemplo, que é a reabilitação de idosos. E aí, um dos objetivos, isso aqui está envolvendo parceria com a Alemanha, está aqui, está envolvendo parceria com o melhor curso de fisioterapia do Brasil, que é o curso da UPE de Petrolina, que pouca gente sabe disso, não é? Então, a ideia, por exemplo, Lucilene, é nós tentarmos fazer alguns experimentos para usar a marcha humana como um identificador precoce de, por exemplo, Alzheimer, que é uma doença de difícil diagnóstico, entendeu? Mas aí, por exemplo, se eu conseguir detectar o seu padrão de marcha normal e acompanhar você, eu posso talvez indicar Alzheimer antes que qualquer outro indicador. Agora, isso aí, de novo, é apenas um exemplo de como uma universidade moderna pode se articular internamente, né? Por exemplo, nós estamos envolvidos aí com o programa de doutorado de fisioterapia de Petrolina,
com os programas de doutorado de computação aqui na Poli, não é? Com alunos egressos desse mestrado que eu mencionei a vocês, esse mestrado lá na Alemanha. Aliás, o aluno terminou o mestrado e foi fazer doutorado na Alemanha. Quer dizer, é uma ação muito interessante. É uma pena que nós temos tão pouco tempo. Eu tinha me organizado para falar 20 minutos, mas eu tenho menos que isso agora. Então, o ponto é de mostrar a vocês que se pode fazer muito numa universidade se quiser. Não é? Se as pessoas se integrarem, se nós tirarmos as barreiras entre as áreas, não é? Principalmente a área de saúde e engenharia, nós já estamos num diálogo muito bom, não é? Tentarmos observar quais são as demandas reais da sociedade. Não é? Em 2017, por exemplo, eu fui financiado também pelo Reino Unido, Jorge, no programa Newton, não é? Fundo Newton, para criar uma força-tarefa aqui. Nós trouxemos 15 pessoas da Inglaterra para trabalhar com 15 professores da UPE no combate a Zika vírus na época. Não é? Então, de certa maneira, eu acho que Lucilene no começo falou uma coisa importante, nós temos que estimular não só os alunos, mas os professores a trabalhar de uma maneira mais interdisciplinar, certo? Mais intersetorial, não é? E, de certa forma, esquecer, por exemplo, essas divisões que nós temos de capital e interior. Para esse projeto que eu mencionei a vocês, eu fui procurar o melhor curso do Brasil, que fica em Petrolina, que é no interior, entendendo? E que, por acaso, é da UPE. Então, nós temos uma série de preconceitos que nós precisamos vencer, não é? E trabalhar em prol da sociedade. A universidade é uma construção bonita, mas muito cara. Então, ela tem que dar retornos à sociedade. E tem que dar retorno ao SUS e trabalhar com saúde. Certo? Então, esse edital, por acaso, não é um edital que é conjunto do governo federal com a FACEP, não é? Mas ele especifica ações para o SUS. Pouca gente manda projetos para esse tipo de edital. Bom, aí eu dei o exemplo de pesquisa, não é? Falei um pouco sobre a pós-graduação, e eu queria falar agora sobre uma ação que nós fizemos de extensão e transferência tecnológica, não é? Agora na Covid. Assim que a Covid apareceu, a ideia era que ia faltar respirador, ia faltar uma série de coisas. Então, nós juntamos um grupo de pessoas, não é? Criamos um projeto, não é? E em tempo recorde nós construímos um hardware, um software, entregamos esse produto, entre aspas. Não é? Graças a Deus que não houve necessidade de fazer essa escala. Nós construímos 40 unidades, mas poderíamos ter construído muito mais. Eu vou mostrar um clipezinho que nós fizemos do projeto Monitorar, que também, Lucilene, é um exemplo de parceria interdisciplinar e intersetorial, não é? Endereçando questões objetivas e demandas reais da sociedade. Aqui é a página do Monitorar, nós temos uma página, não é? Está aqui em cima, quem quiser ver, certo? Esse projeto ele juntou mais de 30 profissionais, 10 doutores, muitos alunos. Não é? Deixa eu passar o clipe aqui para vocês. Consegue agora? Consegue, agora consegue escutar, sim. De professores e alunos da Universidade de Pernambuco, Escola de Engenharia, da Procuradoria-Geral do Estado e da Agência de Tecnologia da Informação. A ideia é criar um dispositivo de hardware e software para, via conexão Wi-Fi, receber sinais vitais dos pacientes com sintomas de Covid e os apresentar em celulares do tipo smartphone. A ideia também é de dotar os serviços de enfermaria e semi-intensivos de dispositivos que pudessem auxiliar os profissionais a melhor acompanhar os pacientes, acompanhar suas evoluções, tendo em vista que os alarmes de frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura e saturação periférica de oxigênio estejam dentro de limites estabelecidos, ainda com a possibilidade de monitorar possíveis evoluções usando inteligência artificial. No momento, o protótipo está em validação, com liberação para cabeça de série em uma, duas semanas, e, eventualmente, nós, se financiados, podemos transformar esse equipamento de uso clínico para uso residencial.
muito obrigado. Estamos juntos no combate a essa terrível pandemia. João é meu aluno de doutorado. O áudio agora está um pouco baixo, professor. Ele está baixo aqui para mim também. O que o João está mostrando é o protótipo que nós construímos, né? Ele mostra, eu vou baixar o som dele aqui, ele mostra, isso aqui é o sensor de temperatura axilar, né? Ele tem também o sensor periférico, de saturação periférica de oxigênio, né? E isso aqui é para a medida da expansão do tórax e, consequentemente, a contagem de frequência respiratória, né? É uma conexão Wi-Fi com o celular, de maneira que você